Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Nós estamos no capítulo 12. Nós vamos falar sobre a chamada de Abrão para a promessa. Mas antes de a gente dar continuidade, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com 3 amigos, se tem trago para você insights, tem feito você mudar a sua perspectiva, tem te aproximado de Deus, tem contribuído com você. Então compartilhe esse vídeo com 3 amigos, envia para outras pessoas para que essa palavra chegue a mais pessoas. Curte o vídeo, se inscreve lá no canal, coloca lá receber todas as notificações, que todas as segundas e quintas tem vídeo novo. Nós estamos agregando, transformando, ajudando para que você possa crescer e ir além, peregrino. Então, vamos continuar aqui. Então, a palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Antes de a gente começar, queria pedir a você, se você pode, feche os seus olhos. Você que não pode, estar no trabalho, entre em espírito de oração, para que nós possamos falar com Deus. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, diante da Tua presença aqui nos colocamos, cada um de nós, meu Deus, cada um desses peregrinos, ó Deus. Nós estamos aqui para te dizer, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Guia-nos, meu Pai, através da Tua palavra. Dai-nos um coração quebrantado para escutar a Tua voz. Nos ensina a viver e praticar os Teus ensinamentos. Graças nós te damos, ó Deus, por tudo. Amém. Glória a Deus. Então diz assim, peregrino, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Peregrino, a gente já começa aqui com um ponto de decisão. Um ponto de decisão que muitas vezes para você, peregrino, ou até mesmo para mim, se torna algo difícil de tomar. Mas Deus sempre Ele quer que nós confiamos nele plenamente. Então olha qual foi o pedido de Deus para Abrão. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu hei de te mostrar. Deus disse o seguinte: Abrão, você vai ter que abrir mão de tudo que você tem para você alcançar algo maior. Então tem muitas vezes, peregrino, que você está apegado a poucas coisas, apegando-se o seu coração em bens, em pessoas, em amigos, em familiares, em qual o seu coração deveria estar apegado a Deus. Assim, Abraão foi chamado e ele mostrou, como nós vamos ver aqui, que o coração dele não estava apegado a bens, não estava apegado a familiares, não estava apegado à terra onde ele nasceu, mas ele estava querendo praticar e viver a promessa. Porque nós somos dessa forma, peregrinos. Quando nós estamos aqui e vivemos para a missão a qual o Senhor Jesus nos deu, nós não sabemos aonde nós vamos estar amanhã, mas nós sabemos que nós estaremos com o Mestre. Aonde quer que Ele nos mande, nós iremos. Mas para fazer isso, você tem que abrir mão da sua vontade. Aí você pode estar perguntando, Jefferson, mas se eu abrir mão, eu não vou ficar desamparado? Claro que não, peregrino. Deus não desampara o filho dele, e mais ainda, se ele disse vai, vai. Jefferson, mas eu não estou vendo o chão, eu estou vendo somente um abismo, um penhasco, eu vou saltar? Salta. Se Deus disse salte, salte, peregrino. Porque se ele não te fizer voar, ele vai te fazer flutuar. Se ele não te fazer flutuar, a queda não vai te matar. E se a queda te matar, Jefferson, ele vai te ressuscitar. Ele é Deus. Ele é Deus não somente até o último minuto, ele é Deus para além do último minuto. Tem muitas pessoas que dizem assim, peregrino, eu adoro ao Senhor Jesus até o último minuto. Deus, ele vai ser adorado até depois do último minuto. Porque quando você morre, você vai para outro estado, que é a sua vida realmente, a real vida, que é a vida espiritual. Você sai desse receptáculo carnal e o seu espírito volta para onde ele deveria estar. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção.
Olha o que Deus disse a Abrão. Abrão, você vai ser um homem que a sua descendência vai ser uma grande nação. Mas olha o que Deus estava dizendo para ele. Jefferson, isso pode ser contraditório. Deus mandou ele sair da terra dele, onde ele tinha parentes, onde ele poderia crescer. Deus tirou ele dos seus familiares. Como é que ele vai prosperar numa terra onde ele não conhece ninguém? Como é que ele vai prosperar numa terra onde é desértica, que para onde ele estava indo era um lugar deserto, ele não sabia para onde ele estava indo? Mas é aí onde é que está, peregrino. Quando você vive na plena dependência de Deus, não importa se você está no deserto, se você está no mar, se você está numa ilha, Deus te dá a sustento, Deus te dá a graça e a grande, maravilhosa presença dele. E tudo prospera, porque é Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que entrega. Então, quando você começa a praticar a vontade de Deus, não importa as circunstâncias, não importa as barreiras, todas elas vão servir para manifestar a glória de Deus. E nós vamos seguindo aqui, peregrino. E diz o seguinte, ele disse, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Abrão, Jefferson, mas o nome dele não é Abraão, não? Não, ainda não, peregrino. Abraão é depois, vai acontecer alguma coisa que o nome de Abrão vai ser trocado. Mas isso é um pouco mais para frente, calma. Então, olha o que aconteceu. Se tu uma bênção, o que é que Deus está dizendo? Abrão, seja uma bênção. Sabe o que é que Deus está dizendo para você, peregrino? Não importa onde você esteja, se você estiver comigo, se eu for o seu pilar principal, se eu for o Deus que está acima de tudo, acima da sua casa, em cima dos seus filhos, acima da sua esposa, acima de qualquer bem físico, se eu for o primeiro no seu coração, você vai ser uma bênção aonde quer que você vá. Se você for para um deserto, lá vai florescer. Se você for para o mar, lá Deus vai te prosperar. Se você for para o mais profundo dos abismos, você lá vai construir um reino. Você está entendendo, peregrino? Que não importa o ambiente, se Deus estiver contigo. Não importa se você é somente você. Se Deus estiver contigo, você tem já a guerra, o Senhor da guerra, para poder batalhar contigo. E você não vai estar batalhando sozinho. Eu digo a você, se você está com o Senhor da guerra, pode ter certeza que você pode até perder batalhas. Jefferson, eu posso perder batalhas? Pode, peregrino. Você pode perder batalha, mas jamais perderá a guerra. Porque batalhas tem, dia a dia tem batalhas. Tem dias que a gente acorda, peregrino, cansado. Tem dias que a gente acorda desanimado. Mas se Deus é o seu pilar, sua pedra angular, a que te sustenta, Ele vai te trazer o renovo. Ele vai te trazer a transformação e a reedificação. Jefferson, a reedificação, sim. Deus, ele traz para você a reedificação. Ele te reedifica novamente, peregrino. Mas para isso, ele tem que ser o número 1. Ele não deve ser 92% Deus e 8% outra coisa. Tem que ser 100%. Ele tem que ser o pilar número 1. Um dos meus princípios, peregrino, meu primeiro princípio, Deus acima de tudo. Antes de eu casar com minha esposa, ela já sabia disso. Que antes dela vinha meu Deus. Jefferson, em tudo, peregrino. Se chegar um familiar meu aqui, eu tiver algum compromisso que seja para entregar algo a Deus, vai ser primeiro Deus, os meus familiares ficam e depois eu volto. Por que isso, Jefferson? Porque eu reconheço o sacrifício a qual o meu Deus ele fez. O preço a qual ele pagou naquela cruz do Calvário. Qual foi o preço que ele pagou? Ele teve que se separar da glória do próprio Pai. Ele é trindade, peregrino. Chegou um momento que Deus ele teve que cortar o laço com o Pai dele. Teve que cortar o laço da trindade por causa do meu pecado. Aí você acha que tamanho sacrifício eu vou jogar fora? Mas Jefferson, tem muitas pessoas que jogam. Elas que joguem, mas eu não vou jogar. Eu tenho isso comigo. Isso eu vou levar até o túmulo e depois do túmulo. Por que, Jefferson? Porque depois da morte é o início para mim, peregrinos.
Vamos seguindo aqui. Versículo 3. Abençoarei o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então tem uma promessa sobre Abraão, que todas as descendências da terra serão benditas por causa dele. E todos aqueles que abençoaram Abraão na trajetória, no processo, todos eles foram abençoados. E todos aqueles que vieram como pedra de tropeço e que eram para a armadilha dele foram amaldiçoados pelo Senhor Jesus. Então está aí a importância, peregrino. Você, se está no processo, você vê outro peregrino no processo, contribua para que ele cresça. Jefferson, ele vai crescer mais do que eu. Amém. É para isso que você está aqui, é para transformar e edificar e glorificar o nome de Deus. Porque pode ser que naquele momento você tem que ajudar aquele peregrino. E aprenda uma coisa, eu vou deixar aqui bem claro, peregrino. Aprenda a bater palmas para aqueles que estão sendo abençoados. Para que quando chegar a sua vez, você possa ter pessoas a bater palma para você. Jefferson, eu tenho que bater palma e me alegrar? Claro. Se alegre com o sucesso dos seus irmãos. Porque vai chegar um dia que você também estará lá. Então saiba reconhecer. Seja humilde e reconheça. Se eles estão prosperando, amém. Deus abençoe. Se eles estão precisando de ajuda, estenda a mão. Jefferson, mas eles estão prosperando e na meu coração vem um ódio, uma inveja. Isso são todos pensamentos da carne. A carne que fica alimentando isso, peregrino. E é isso que você tem que exterminar. É a carne. É o seu eu falso. O seu eu falso, ele é frágil. E ele só consegue sobreviver tentando destruir os outros. Porque ele precisa se alimentar da derrota dos outros. Então extermine esse eu falso e ande através do Espírito, através da consciência. Então vamos seguindo aqui. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Então, ele tinha quantos anos, peregrino? Isso, 75. 75 anos. Para muitos vão dizer assim, Jefferson, já estava velho demais. Eu nesse momento eu estaria descansando, deitado numa rede. Peregrinos, tem muitas pessoas que acabam não recebendo os projetos de Deus por causa dessa mentalidade. Mentalidade pequena, mentalidade de escassez, mentalidade fixa. Não, eu só vou trabalhar até os meus 70 anos. Peregrino, você deve produzir enquanto você viver. Você deve produzir enquanto você viver. Tá aí, Abraão com 75 anos. Jefferson, ele deveria estar aposentado se fosse nesse século. Mas Abraão estava produzindo. Abraão estava alimentando aquilo a qual o Senhor deu. Abraão poderia ter dito a Deus, Deus, eu já estou cansado, já estou velho, já tenho uma esposa. O quê? Deus disse, vai. Abraão disse, vou. Ele não perguntou para onde, ele não perguntou onde, como. Ele disse, somente junta as minhas coisas, minha esposa, e nós vamos partir. Muitos podem estar nessa mentalidade. Deus está dizendo, vai peregrino, vai peregrino. E você está dizendo, mas Senhor, eu tenho que pegar o barco. Senhor, eu tenho que pegar a boia. Deus, eu tenho que pegar a roupa. Eu tenho que enterrar um parente. E Deus está mandando você ir e você lá, postergando. E fica depois dizendo, por que eu não estou vivendo o que Deus me prometeu? Porque você está postergando a caminhada. E quem foi mais com ele, peregrino? Ló. Se lembra da história da semana passada? Ló era um dos parentes de Abraão, era um dos irmãos a qual Abrão faleceu, um dos irmãos dele. Então ficou somente o sobrinho dele vivo. E Abrão, como não tinha filho, trouxe Ló para perto para cuidar. E cuidar como se fosse um sobrinho amado. E por isso que Ló também vai com Abrão. Então vamos seguindo aqui. Versículo 5. Levou Abrão consigo a Sarai,
Jefferson não é Sara não? Ainda não, peregrino. Esse nome também vai ser mudado daqui para um pouco mais. Sarai, sua mulher e Ló, filho do seu irmão. Se lembra do que eu falei agora há pouco? Então Ló era o sobrinho de Abrão, porque o irmão dele tinha falecido. Então Abrão cuidou de Ló. Então, prosseguindo, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, Abrão partiu para a terra de Canaã. Qual é essa terra, Jefferson? É a terra onde havia oportunidade de expansão, a terra a qual ele estava, Harã, não tinha mais como ele expandir. Ele não conseguia mais crescer, peregrinos. Só que, para ele fazer isso, ele teve que dar um passo de fé, um passo de confiança. Ele teve que arriscar tudo naquele momento. Quando Deus disse vai, naquele momento vem no nosso coração, como a nossa mente sempre está ligada ao nosso corpo. Nós temos corpo, alma e espírito. A nossa mente naquele momento poderia estar dizendo o seguinte, peregrino: mas para onde você vai? Você já construiu tanto aqui, você tem seus bens aqui, você tem seus parentes, você tem seus amigos, você tem seus conhecidos. A sua mente poderia estar fazendo isso, tentando barrar, porque a mente sempre vai tentar fazer isso. A mente sempre, peregrino, vai tentar barrar você de caminhar e fazer a vontade de Deus. Mas para isso cabe você aprender a usar e caminhar do Espírito. E como é que eu caminho através do Espírito, Jefferson? Se alimentando da palavra dia após dia e mitigando. O que é mitigar? Você anular o alimento a qual você dá para a carne e alimentar sempre o seu espírito. E como é que eu alimento o meu espírito, Jefferson? Através da palavra, através de oração, através de jejum. Você alimenta o seu espírito. E alimentando o seu espírito, você vai mitigar a carne. Você vai mitigar o domínio da carne sobre você. Você vai começar a dominar sobre ela. E no momento que você aprender a dominar, peregrino, a sua carne, você vai começar a andar revestido de poder. Mas isso nós vamos continuar depois falando. Vamos focar aqui na palavra. Então Abrão, ele saiu e levou tudo o que tinha naquele momento e foi para o local aonde ele nem sabia. Ele saiu caminhando e acabou chegando em Canaã. Então vamos seguindo aqui, versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Jefferson, quem eram os cananeus? Cananeus vai ser um dos povos que vão bater de frente com o povo de Israel. Vai ser um povo que vai ter várias idolatrias a outros deuses. E que por causa que não professam a mesma fé, não adoram ao Deus de Israel, eles vão começar a entrar em conflito. Jefferson, e naquele tempo havia guerra. Havia, peregrino, e como havia, as disputas eram tiradas através do sangue. Jefferson, através do sangue, sim, peregrinos. Naquele tempo havia literalmente guerras. Para você conquistar algo, você tinha que derramar sangue. Jefferson, igual os filmes que eu vejo as pessoas se degladiando com espadas e matando, cortando o braço, cortando cabeça, é isso aí, peregrino. Mas Jefferson, isso não acontece hoje. Pela misericórdia e graça de Deus, isso não acontece ainda hoje. Mas vai chegar um momento que isso vai voltar a acontecer. Mas isso é através do livro de Apocalipse. Nós vamos demorar um pouco para chegar lá, mas nós vamos chegar. Amém? Vamos continuar aqui. Então, vamos seguindo. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essas terras. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão. Ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então, olha o que é que Abrão fez. Deus apareceu a ele na terra de Siquém, aonde habitavam os seus inimigos, e disse: essa terra aí, aonde você acabou de estar, eu vou entregar a você. Peregrino, tem muitos que acham que é o seguinte: Deus manda ele para um lugar e ele acha que Deus vai chegar lá e vai entregar de mão beijada. Pega aí, meu filho, recebe a sua promessa. Não. Deus, ele te manda para o meio da guerra. Deus te manda para o meio do confronto, onde a bala está comendo, onde o sangue está jorrando, e diz o seguinte: vai aí e seja um soldado excelente.
Porque quando você voltar, o que é teu, eu vou entregar. Então é isso que Deus faz, peregrino. Deus te manda para o meio da guerra e manda você conquistar lá dentro da guerra. Por que isso, Jefferson? Para que a manifestação da glória dele seja revelada. Porque você acha que a glória de Deus ia ser revelada se ele te entregasse de mão beijada? Se Abrão chegasse na terra e não habitasse nenhum cananeu? Você acha que a glória de Deus ia ser exaltada? Claro que não. A glória de Deus só é exaltada quando você vai para a guerra, quando você vê o sangue sendo derramado, as pessoas olham ao redor e dizem, esse cara está no meio da guerra, está ali sofrendo, mas ele venceu. Aí o nome de Deus é glorificado. Então, Jefferson significa que eu só problemas é para manifestar a glória de Deus? Isso aí, peregrino. Está começando a entender. Todos os problemas que vêm até você é para manifestar a glória de Deus. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas que quando assim você perseverar e persistir, a glória de Deus se manifestará em meio à guerra. Você vai ter destaque em meio à guerra. Deus, ele nunca prometeu te entregar de mão beijada nada, peregrino, nada. Ele prometeu o seguinte, eu vou para o meu Pai e te entregarei o Espírito. Qual foi o Espírito? O Espírito Santo que nós temos hoje, que é o nosso GPS que nos liga até Deus. E eu digo o seguinte, que coisas maiores vocês farão se vocês crerem no meu nome. Qual o nome? O nome de Jesus. E assim sucederá. Então, tá entendendo, peregrino? Então, quando você vai para a guerra e passa pelo problema, mas não deixa de colocar Deus como pilar, mesmo a guerra acontecendo, a bala truando, o sangue descendo e você glorificando, Deus, ele te reveste de poder. Ele te dá força de onde não existe. Ele te dá sabedoria de onde não tem. Ele te dá estrutura para suportar o que você nem achava que tinha capacidade de suportar. E assim você vai vencendo e manifestando para aqueles que não conhecem a Deus quem é Deus. E quem é você para Deus. Jefferson, e é assim que as pessoas vão me conhecer, sim. As pessoas só vão te conhecer quando você vencer guerras. As pessoas só vão te conhecer quando você vencer os problemas. É nos problemas que você mostra quem é você, peregrino. Porque é muito fácil dizer que adora a Deus quando está tudo bem. É muito fácil dar um glória a Deus quando está tudo mil maravilhas. Você está no mar de rosas. Eu quero ver dar glória a Deus é quando o sangue está descendo. Eu quero ver você dando glória a Deus quando o mar começa a ser tempestuoso. Você vê o seu barco começando a quebrar as velas. Quando você vê já não ter mais corrente aonde você consiga segurar. E você está lá dando glória a Deus. Aí sim, você vai manifestar o que a gente começou a falando no início dessa palavra. Confiar no Senhor. E quando você começa a confiar, aí Deus faz o seguinte. Ele te faz ser revestido de poder. Ele te reveste de poder. Ele torna você antifrágil. O que é antifrágil, peregrino? É aquele que aprende a se alimentar em meio ao caos. Jefferson, me dá um exemplo de uma pessoa que aconteceu isso na Bíblia, Jó. Jó, ele se alimentou em meio ao caos. Perdeu 10 filhos. Perdeu todos os seus bens e sua riqueza. Sua esposa olhou para ele e disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó fez o quê? Adorou a Deus. E o que é que Deus fez? Depois de alguns anos, Jefferson, anos, sim, peregrino, tem processos que demoram anos. E passou anos Jó adorando a Deus, sim. E Jó, depois de anos sofrendo, tendo câncer, tendo úlceras, tendo perdido tudo, sua esposa, tudo, ele adorava. E o que é que Deus fez? Manifestou mais ainda a glória dele na vida de Jó. Porque ele permaneceu dando graças. Então quem é você em meio à dor, peregrino? Você é o que reclama ou que adora? Você é o que corre na hora da dor para ir para os braços de um bem material? Que corre para o braço de uma pessoa? Que corre para debaixo de um esconderijo físico? Ou você é aquele que quando a dor começa, quando o sangue começa a descer, quando a espada começa a truar, você apenas adora em meio à guerra e continua andando? Fala aí para você. Então nós vamos continuar aqui. E diz o seguinte, versículo 8. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, ao ocidente,
e Ai ao oriente. Ai ao oriente. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Então, nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo a peregrinação de Abrão. Você teria coragem de fazer isso, peregrino? Você que diz que adora ao Senhor, você que diz que a sua vida pertence a Ele, você está em coragem de entregar tudo e seguir ao que o Senhor falou? Jefferson, eu tenho, amém. E se você disse, Jefferson, eu não tenho, então chegou o momento de você começar a soltar as agarras. Chegou o momento de você começar a soltar os pregos, as travas, as correias que te prendem a esse mundo físico. Porque eu te digo uma coisa, peregrino. Essa face, esse corpo vai envelhecer. Só que tem algo que não envelhece. É o meu espírito. O meu espírito não vai envelhecer. Beleza passa. Dinheiro vem e vai. Outra coisa que vem e vai, a saúde. E por fim, a morte também vem. Em tudo isso, se você se apegar a cada um dessas, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Porque você está construindo para esse reino. E nenhum de nós, peregrino, nenhum de nós somos desse mundo. Nós estamos aqui, como eu digo a vocês, de passagem. Aqui é somente um preparativo. É como se fosse, peregrino, como eu digo a vocês, uma jornada. Eu gosto muito de jogos, eu gosto muito de anime. Eu vou mostrar através de algumas coisas que anime ele serve para instruir vocês. E o seguinte, num jogo você tem o seu início, sua metade e o fim. Mas tudo só acontece se você continuar prosseguindo as fases. E que ainda mais, você só consegue chegar até o fim se você não parar de caminhar. Então você não pode parar, você não pode estagnar, você não pode aceitar ficar acomodado, peregrino. Você tem que continuar seguindo com Jesus. Não se acomode, não se acomode. Enquanto você estiver nesse mundo, vai vir aflições. Porque tem pessoas que acham que vai chegar no momento que vai parar as aflições. Não vai. Não vai, peregrino. Eu falo isso para você, não vai. Não importa onde você esteja, você vai enfrentar problemas. Seja no início da trajetória agora que você está chegando no caminho do Senhor, seja no meio do caminho, ou seja você que já está avançado na caminhada com Deus. Enquanto você viver, você vai ser atormentado. Atormentado sim, Jefferson. Os problemas virão para tentar tirar a sua paz. Mas se você se firmar no Senhor, você vai passar tranquilamente em meio à guerra. Em meio à guerra, sim, porque quem vai te trazer o sustento, a paz e vai te tornar antifrágil é Deus. E os problemas já não vão mais te abalar. Pelo contrário, vão te animar. Quando vierem os problemas, você já vai ter uma mentalidade que é o seguinte, Pedro. Quando você chegar a um nível de comunhão com Deus, quando os problemas vierem, você vai dizer, vai ser só mais uma oportunidade para que o meu Deus seja exaltado. Você vai começar a ver com outros olhos. Você não vai mais usar esses olhos físicos, você vai usar os olhos espirituais, a qual não consegue ser tocado e nem apalpado com mão física. Você está me entendendo? Eu estou me fazendo entender? Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Jefferson, Abrão passou fome. Deus tinha mandado ele para um lugar e ele passou fome. Sim, peregrino. Aí você acha que só porque ele passou fome ele teria que deixar de servir a Deus? Tem muitas pessoas que é assim, peregrino. Só serve a Deus se tiver o pão para comer. Só serve a Deus se tiver uma roupa para vestir. Só serve a Deus se tiver um carro para poder estar andando no carro. Tem pessoas que estão com Deus não é porque amam a Deus. Estão com Deus porque querem usufruir do que Ele tem para dar. Mas se você só está pensando em usufruir do que Deus tem para dar, eu digo uma coisa, peregrino. Você está semeando no lugar errado.
e você vai ser o homem ou a mulher mais infeliz desse mundo. Porque você está colocando o seu coração em bens, em pessoas, em coisas físicas. Seu coração não deve estar aprisionado a esse mundo, novamente eu digo. Seu coração deve estar fixado em Deus, que é o para além desse mundo. Mas Jefferson, significa que eu não posso conquistar? Claro que você pode conquistar. Só que entenda uma coisa, peregrino. Quando você constrói para o mundo espiritual, as suas conquistas no mundo físico vêm como consequência do que você construiu no mundo espiritual. Jefferson, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso aí. Todo o resto, você prospera, mas é porque você construiu no mundo espiritual. Então a prosperidade vem de lá. Jefferson, o mundo espiritual é tão real assim. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E é até mais real, peregrino. Só que tem muitas pessoas que estão alienadas. Tem muitas pessoas que estão cegas. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Só tem como se libertar da cegueira. Só tem como se libertar da alienação através do conhecimento. Do conhecimento da palavra de Deus, da consciência. Porque quando você começa a escutar a palavra vai tirando as agarras, vai tirando as amarras que te prende a essa cegueira. Tá me entendendo, peregrino? Vamos continuando. Então, Abrão passou fome. Ele teve que descer para o Egito porque ele estava passando fome. E tem muitas pessoas que não aguentam que alguém pise no calo dela, peregrino. Ela já começa a gritar, ela já começa a esbravejar e diz: eu estou saindo da igreja porque aqui alguém pisou no meu calo. Não sabe ela que os pais da igreja sofreram bem mais e nem por isso deixaram de adorar. Os pais da igreja foram lançados em covas de leões. Os pais da igreja foram crucificados de cabeça para baixo. Os pais da igreja foram fritados vivos em óleo fervente. Jefferson, aconteceu. E sabe o melhor? Enquanto eles morriam, eles adoravam. E é isso que revoltava quem estava matando a carne. Sim, Jefferson estava matando a carne, sim, peregrino. Porque a alma dele é eterna. Estava só libertando ele do receptáculo. Então, eles morriam adorando. E isso revoltava aqueles que viam isso. Como é que pode uma pessoa morrer adorando? É porque eles não estavam construindo para o mundo físico. Eles estavam construindo para o mundo espiritual. E tudo que eles conquistaram foram porque tinham construído para o mundo espiritual. Então vamos seguindo, peregrinos. Versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa e de aparência. Então olha o que aconteceu. Ora, bem sei que és mulher de formosura e aparência. Os egípcios, quando virem, vão dizer: é mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Olha o que Abrão fez. Abrão estava descendo porque estava com fome, foi para o Egito, para a cidade do Egito, e lá, antes de entrar, ele estava com medo que as pessoas o matassem por causa da sua esposa. Por que, Jefferson? Porque a esposa de Abrão era muito bonita. Ela tinha uma formosura exemplar. Ela tinha uma formosura muito acima da média, do normal daquelas pessoas, daquelas mulheres do dia que tinha lá. Então Abrão ficou com medo. E sabe o que Abrão fez porque estava com medo? Eu vou te dizer aqui, vamos seguindo. Versículo 13 diz: pois que és minha irmã. Então Abrão pediu para Sarai dizer que era irmão dela. Jefferson, Abraão pediu para Sarai mentir. Eu vou explicar para vocês. Ele não estava mentindo, porque Sarai realmente era parente dele. Era sim irmã, só que não do mesmo pai. Jefferson, acontecia até isso naquele tempo? Sim, peregrino. Está aí a importância de você conhecer a palavra. Mas acontece que Abrão cedeu ao medo. E você não deve ceder. Aqui foi uma falha. Aqui foi uma falha a qual você não deve cometer. Se Deus te mandar para algum lugar, não tenha medo de mostrar quem é você ou quem é sua esposa, por causa que tem pessoas que podem te ferir.
porque Deus te guardará. Isso aqui vai trazer problemas a Abrão, por causa dessa atitude. E nós vamos ver aqui um pouco à frente. Olha o seguinte. Ele disse no versículo 13, dizei, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Então Abrão, ele com a sua esposa, fizeram um acordo. Quando nós chegarmos lá, você não vai dizer que é minha esposa, porque você é muito bela e eles vão querer me matar para poder ficar com você. Só que ele fazendo isso, ele estava criando um problema. Ele estava querendo esconder algo que não era verdade. Ele não era somente irmão dela mais, ele era esposo. Então ele queria ocultar uma verdade. E se lembra do que eu disse a vocês, peregrino? A verdade sempre vai prevalecer. E olha o que aconteceu aqui. Isso vocês já servem de exemplo para que vocês não tornem a fazer isso. Não tornem a tentar ocultar algo. Fale sempre a verdade. Então olha o seguinte. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Olha aí. A esposa de Abrão era sobremaneira, meu amigo. Ela era linda. Era tão linda que ela se destacou só em entrar dentro da cidade. A atenção dos homens se voltaram para ela. Então, olha o que aconteceu. E viram-na os príncipes de Faraó. Então os príncipes viram ela, de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Então, a esposa de Abraão, ao entrar na cidade, os príncipes, os filhos de Faraó, levaram ela diretamente para o palácio. E o que é que aconteceu, Jefferson? Vamos seguindo. Este, por causa dela, tratou bem Abrão. Então Abrão foi tratado bem por causa de Sarai. Os homens ficaram interessados e, como forma de agradar Abrão, trataram ele bem, porque eles disseram que eram irmãos. E eles estavam interessados em Sarai. Só que Sarai não era só irmã de Abrão. Eram casados. Então, seguindo aí. E olha onde é que o problema vai estourar. Vocês vão ver agora. E quando veio a ter... Então, versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Jefferson, Abrão demorou um tempo lá no Egito, sim. Abrão demorou alguns anos no Egito. Jefferson, o que é que aconteceu com esses anos que ele estava dizendo isso? Ele ganhou alguns bens, ele construiu algumas coisas lá. Mas olha aqui, se lembra do que eu disse? A verdade sempre vem à tona. Versículo 17, porém o Senhor puniu Faraó e sua casa. Então, repetindo. Então, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande praga, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Jefferson, o pessoal do Egito começou a sofrer por causa de Sarai? Sim, peregrinos. Ai daqueles que tocam no que é de um ungido de Deus. Ai daqueles que tocam em algo que pertence a um filho do Senhor Jesus. Porque eles estão tocando em algo que pertence ao próprio Deus. Porque nós somos dele, peregrino. Então o pessoal, o rei do Egito e o seu povo começou a ser amaldiçoado por estarem tocando. E o que é que isso significa tocar? Porque Sarai começou a ser levada e ser dos príncipes. Começou a ter uma vida como se fosse dupla vida naquele tempo. E por isso Deus começou a pesar a mão sobre o pessoal. E tudo isso por quê? Porque Abrão disse que Sarai era a sua irmã. Algo que ele poderia ter evitado acontecer. Evitado que Sarai tivesse tido outras pessoas, ter deitado com outras pessoas. Mas isso aconteceu por causa daquele acordo deles. E Deus pesou a mão em quem? Em Faraó. Por quê? Porque ele estava tocando em algo que não lhe era permitido. E principalmente porque Deus abençoou o casamento, peregrinos. Então olha o seguinte, versículo 18. Clamou, pois, Faraó a Abrão. Então
Olha aí, Faraó ficou agoniado e disse: como é que pode, meu amigo? Eu estou sendo amaldiçoado, eu estou aqui plantando, não está dando mais frutos, eu estou sofrendo ataques, eu estou sendo perseguido, meus animais estão morrendo, está acontecendo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E aí ele vai descobrir a verdade agora. Então ele clamou Faraó a Abrão. Ele disse: que é isso que me fizestes? Então o rei perguntou a Abrão: Abrão, por que você me fez isso, Abrão? Você não está vendo que eu estou recebendo o jugo e o juízo de Deus por causa de algo que eu estou cometendo que é pecado e eu não sabia? Jefferson, e tem pecados que a gente paga mesmo sem entender, sim. Olha o seguinte: por que não me dissestes que era ela a tua mulher? Aqueles homens começaram a se deitar com Sarai, e Sarai já era casada. Ela pertencia a Abrão. E por causa do medo de Abrão, trouxe consequências sobre a vida de Faraó. Então, não tenha medo de você falar que você serve a Deus ou que sua esposa é sua esposa. Testifique quem ela é, aonde quer que você vá. Não tema a morte. Não tema. Para evitar que aconteça isso que aconteceu com Abrão. Isso aqui já serve de exemplo, sim, peregrino. Serve de exemplo para mim e para você. Para você não tentar ocultar algo por medo da morte. E olha o que aconteceu. Para a gente continuar aqui no versículo 19. E me disse: você me disse que era sua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Então Sarai estava com dupla vida. Ela estava com a vida de casada que ela tinha com Abrão. Só que ela se casou com o rei Faraó. E o que é que aconteceu? Passou-se os anos, quando ela casou, eles conseguiram postergar aquilo de acontecer, dela se deitar com o rei por algum tempo. Mas aconteceu que chegou um momento que já não pôde mais postergar. Porque a mentira foi criando amarras e chegou até a consequência dele se deitar com a esposa de outro homem. E principalmente um homem que era temente a Deus. E ele disse: por causa que você não me disse que ela era sua mulher, agora, pois, eis que a tua mulher, tomai-a de volta e vai-te. Então, Faraó disse o seguinte: veio consequências sobre mim, Abrão. E você poderia ter evitado disso acontecer se você tivesse me dito anos atrás que ela era sua esposa. Que ela era sua esposa. Aí, vai-te embora, já não habita mais conosco. Porque eu estou sofrendo e estou sendo amaldiçoado por causa de um pecado que eu cometi que eu nem sabia que era a sua esposa. E diz o seguinte, no versículo 20. E Faraó deu a ordem a seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que possuía. Jefferson, e ele saiu do Egito vivo, saiu. Porque o Senhor guardou. Mas entenda, não precisa você cometer o mesmo erro. Abrão, por medo, cedeu à mentira. Ele ocultou algo. Ele só falou uma parte e não falou o resto da verdade. Ele retalhou a verdade. Jefferson, isso tem consequências? Tem, peregrino. Porque a metade de uma verdade, ela não é uma verdade completa. Quando Abrão disse que ela era só irmã, ele falou uma verdade, só que ele não concluiu. E por causa dele não ter concluído a verdade, ele abriu brecha para que os outros homens se aproximassem de Sarai. E que por se aproximarem de Sarai, concebessem casamento e assim trouxessem praga sobre si. Porque se ele tivesse dito que ela já era casada, eles não iam tocar nela. Mas por causa do medo ele fez isso. Então não deixe que o medo faça você ocultar a verdade. Sempre fale a verdade, por mais que as consequências venham. Porque quem te guarda não é o homem, quem te guarda é Deus. Abrão fez aquilo em forma de ele se guardar e se proteger. Mas ele se esqueceu que quem guardava ele era Deus. Quem guardava ele era Deus, não era ele mesmo que se guardava. E foi ele tentando se guardar que ele cometeu um erro na falha e um pecado que trouxe dor não só para Sarai, mas que trouxe dor também sobre o pessoal, o povo do Egito. Então nós terminamos com isso. Eu vou até repetir o versículo 20. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que possuía.
Jefferson, ele saiu com tudo que ele construiu lá, sim. Faraó entregou tudo que ele produziu lá no Egito. Mas aqui se viu de um exemplo de você não deixar que o medo te domine e não oculte a verdade. Então essa era a palavra de Deus para nós, peregrino. Porque muitas pessoas ficam ocultando a verdade. E teve que Sarai se tornar esposa de outro rei, tendo esposo, deitar-se com outro homem. Deus teve que pesar a mão para que a verdade viesse à tona e para que isso tornasse a não acontecer mais. Então não espere que isso aconteça na sua vida. Receba essa palavra e torne a não praticar isso se você está praticando. Torne a trazer a verdade à tona e comece a andar na justiça, para que não caia sobre você consequências dos seus erros, para que Deus tenha misericórdia e te traga os seus frutos de forma adequada. Então vamos agradecer a Deus por essa palavra, peregrino. Feche seus olhos. Bendito e adorado Pai, bendito és, Pai. Que palavra maravilhosa, crava na tábua do nosso coração. Nos ensina a obedecer a Tua palavra, Pai. Nos ensina a praticar os Teus ensinamentos. Nos ensina a confiar em Ti, Pai. A crer em Ti, não nos nossos braços, não na nossa força. Pai, nos ensina a falar a verdade, a não ocultar, meu Pai. Não deixa que nós venhamos falhar como Abrão, que tentou ocultar que a sua esposa era sua esposa e trouxe consequências drásticas, meu Pai. Nos ensina a falar a verdade, por mais que a morte sonde o nosso coração, ou sonde a nossa cabeça. Nos ensina a falar a verdade e glorificar o Teu nome em todos os momentos. Meu Pai, crava na tábua do nosso coração, nos ensina a utilizar para o nosso crescimento espiritual essa palavra. Abençoa cada um desses peregrinos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.